Aí a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode ficar à vontade, né? Eu já estou indo agora para falar mais da abordagem que a gente vem trabalhando, né? E entender essa relação, por quê? Por que que a gente escolhe, então, trabalhar com a abordagem estrutural das representações sociais? Porque quando a gente adentra, né, e traz essa teoria para ser trabalhada no âmbito da educação, o que a gente busca compreender são as práticas que acontecem, né, essencialmente na escola, e aí se volta a questões de práticas docente, enfim. E aí a abordagem que mais faz essa relação seria a representação social, seria a abordagem estrutural, né, que traz essa relação direta de compreender como é que essa prática se constitui. E aí existe uma teoria que se chama teoria do núcleo central, né, que diz que é uma estrutura, que a representação social é uma estrutura forte e resistente à mudança geral e é consensual. E aí, essa teoria, ela diz que justamente as representações sociais, elas são divididas em dois sistemas, né, o núcleo, que seria essa estrutura mais forte, e o sistema periférico, que seria algo que estaria ali rebatendo ou amortecendo, né, as diferenças grupais, que estão relacionadas a pertenças e relacionadas à especificidade do contexto. Então, se o sistema central é normativo, o sistema periférico é funcional, quer dizer que é graças a ele que a representação pode se ancorar na realidade do momento. E aí, quando ele vai trazer essa estrutura, né, ele diz que se a gente quer relacionar uma representação social com a prática, a gente não vai conhecer apenas o conteúdo daquela representação, né, mas a gente vai, que são os elementos, mas a gente vai entender essa hierarquia entre esses elementos. Então, ele, na composição desses dois sistemas, né, teria no centro o núcleo, né, que vai determinar a organização interna dessa representação social, e é a base que é comum e que vai dar sentido e coerência àquelas práticas. E seria algo mais estável, consensual e unificador desse pensamento que as pessoas compartilham. E aí, em volta disso, teria o sistema periférico, que seria essa parte mais flexível, né, que é acessível, que suporta uma certa heterogeneidade do grupo, né, e que tem essa função de proteger o sistema central e que permite essa própria adaptação à realidade, que é quando a gente vai dizer que existe uma diferença entre o que as pessoas dizem e pensam sobre os objetos, né, mas se os núcleos forem iguais, quando a gente vai fazer estudos comparativos, e é isso que a própria abordagem estrutural permite, né, a BRIC diz que se é o mesmo núcleo, mesmo que o conteúdo seja diferente, mas o núcleo é o mesmo, a gente está falando da mesma representação social. E aí vem essa questão, né, do que logo no começo você colocou, Diógenes, né, em torno desses objetos, dessa representação, e aí a gente sempre tem, né, esses questionamentos a partir do que nos leva a identificar e de considerar um fenômeno. Será que tudo é representação social? Né? Será que há representações sociais de tudo? Então, segundo o Sá, as representações sociais são alguma coisa que emerge das práticas em vigor na sociedade, na cultura, e que alimenta, perpetuando-as ou contribuindo para a sua transformação. Então, a gente não pode tratar que tudo é conflituoso ou que tudo seja, né, em torno ou ocorra em torno de representações sociais. Para que a gente já chegue, assim, ao fim, então, eu acho que a gente já está acabando, né, para a gente entrar aí em discussão, tem essa afirmação de que a teoria das representações sociais reside na ideia de que os sujeitos buscam explicações, criam teorias próprias sobre uma série infindável de assuntos que prendem a atenção e a curiosidade, demandando compreensão e pronunciamentos cotidianos a respeito de temas sociais contemporâneos, como a escola, a moral, a religião, a política, a cultura, a saúde, a doença, a violência, a tecnologia, as desigualdades sociais e econômicas.
tais explicações não são simples opiniões, mas possuem uma lógica própria, baseada nas mais diferentes informações e julgamentos valorativos adquiridos por diferentes fontes, além de fundamentarem-se também em experiências pessoais e grupais. Então, isso tudo, né, essa síntese, traz aquilo que muitas vezes acaba fazendo, porque muitas vezes a pessoa diz a minha representação social. A gente não pode dizer a minha representação, porque não é uma opinião, né? Mas sim aquilo que as pessoas trocam, que possuem julgamentos, possuem valores e que estão orientando práticas mais amplas e de um todo. Então, assim, eu deixo mais uma vez o meu contato e abro agora para que vocês façam as perguntas mais específicas aí de reflexões que possam ter surgido a partir dessa exposição, né, que talvez possa estar um pouquinho distante, assim, de uma prática, porque eu não trouxe algo tão concreto de como é que eu posso dizer, a aplicação da pesquisa, como é que eu fiz uma pesquisa, né, mas eu trouxe a teoria mesmo para a gente aí poder pensar e refletir epistemologicamente sobre a proposição, né, da representação social. É isso. Falei Maravilha. Demais. Muito obrigado, Viviane, pela explanação, bela explanação. Eu tenho aqui algumas dúvidas, né? Não sei se os alunos têm, possivelmente deve ter também. Eu queria começar e depois aí eles também vão falar. Eu queria saber se é possível ter uma ruptura, né? Se for possível ter essa ruptura nessa forma de representar, nessa representação socialmente, já que ela é algo coletivo, se é possível ter uma ruptura, essa ruptura também ela se dá de forma coletiva por algum movimento, por um grande movimento de pessoas que pensam diferente daquele coletivo, que é mais ou menos assim, que há uma ruptura. Eu trazendo mais para a questão da... Vou entrar numa situação um pouco mais delicada, mas vamos supor que a gente tinha antes uma concepção de ensino um pouco diferente da que temos hoje, da que temos por parte dos professores de hoje, e surgiram movimentos que nasceu nessa ruptura. De certa forma, esses movimentos eles foram de encontro a um pensamento contrário àquela equipe, né? Aquela quantidade de pessoas. A minha pergunta é, houve uma ruptura aí nesse sentido? E se houve, hoje existem as duas linhas. Se houvesse ruptura, a outra linha não existiria mais? Ou essa ruptura pode existir e a outra linha pode continuar? Tu estás conseguindo me entender ou não? Tá, teu microfone está desligado. Obrigada. Pode Tinha falar. que pagar o lucro disso, né? E aí? Conseguiu entender o que eu fui claro ou não na minha pergunta? Sim, e há a possibilidade, sim, de rupturas, Diógenes. Inclusive, existem algumas questões que, assim, quando a gente vai pesquisar a representação social, a gente não está não está em busca de dizer o que é certo, o que é errado e de julgar, tá? Não é em busca de um julgamento do que as pessoas pensam, é para compreender como a realidade está posta, principalmente em torno de objetos que são mais caros e mais tensos para a própria relação, né, e as trocas sociais, e a partir de então pensar em possíveis formas que possam causar justamente essas rupturas e essas transformações para o que a gente acredita e o que a gente espera que seria, né, algo
que a gente gostaria que acontecesse no pensamento e nessas trocas cotidianas. Só que essa ruptura, ela não é tão simples assim, né? Ele mesmo coloca essa questão que ela é dinâmica e que ela é contextual das pessoas. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter rupturas quando você está voltando o seu olhar, a especificidade do ensino, né? Por um grupo de pessoas que compartilham aquelas práticas e que, à medida que vão discutindo, que vão se formando ou que vão participando de momentos formativos, elas vão trocando ou mudando aquilo que se estabelecia, né, ou que se pensava em torno do objeto, mas que pode ser específico apenas àquele grupo, e não a um contexto todo da sociedade, porque a gente não pode generalizar que todos vão romper e que todos vão mudar da mesma forma, senão a gente estaria tratando ainda como representação coletiva e não como representação social. Tu entende? Mas sim, então o que acontece? Quanto mais a gente tiver formações e reflexões, e nesse caso que você está falando do âmbito do ensino, mais a gente vai romper com determinadas práticas que estariam mais voltadas a um pensamento que ainda influencia o fazer social ou a prática social, né? Mas que não é tão simples assim também de se pensar, porque às vezes algumas pessoas utilizam a representação social e dizem assim, eu vou levar as pessoas lá no museu e eu quero ver como é que elas mudam o pensamento dela a partir de tal formação. Aí não é tão, a gente não pode tratar os fenômenos, né, que estão aí sendo compartilhados e orientando as práticas no dia a dia como algo que pode ser mudado a partir apenas de uma intervenção mais direta, mas que várias intervenções e várias questões mais contextuais, elas vão se romper e vão transformar essas representações, né? Uma das questões que a gente tem aí é em torno de objetos sociais mais polêmicos, né, que estão relacionados a questões da sexualidade, da diversidade, que envolvem aspectos de preconceito e de estigmas sociais, que não é tão simples assim, né? Se fosse simples de romper, a gente teria mudado tanta coisa, não é mesmo? Que a gente gostaria de mudar, e quero aqui fazer minha nota de repúdio, que eu esqueci de fazer no começo, né, contra declarações aí do nosso presidente em torno disso, porque aí é como se as coisas viessem, porque existem coisas que ficam na memória social. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Outra pergunta. Pelo que eu estou entendendo, a ruptura parece que é possível existir. Eu não estou entrando nem na questão de fazer juízos, né? Mas a questão, assim, parece que a ruptura, ela é possível existir, se eu estou entendendo, né? Se existir, ela parece que precisa ser coletiva. Talvez um elemento não consiga fazer. Apesar que a minha pergunta vai em cima disso, né? Por exemplo, existiu, eu não vou nem colocar nome de pessoas, mas existiu alguém no passado que disse, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, né? E aí chegou outro depois que disse que era o Sol. E uma pessoa, um pesquisador, enfim, um sujeito, quando ele vem com uma descoberta que todo mundo tem aquilo representado socialmente, né? Tem aquele pensamento coletivo sobre aquilo, aquele pensamento social, né? Não talvez do senso comum, até de certa forma científico também, né? E aí vem algo... Que aí é o reificado, né? Oi? Que aí é o reificado. Aí vem outra descoberta por uma pessoa ou por uma equipe de pessoas que não muito grande e rompe, e a partir daquele momento as pessoas começam a pensar diferente. Aí eu venho, é possível haver uma ruptura, né, no sentido de um indivíduo ou de poucos indivíduos, ao invés de uma grande quantidade de um movimento, a grande quantidade de pessoas que aderem àquilo, enfim. Não sei se eu estou sendo muito claro, porque eu não domino essa teoria. Estou tentando trazer aqui algumas curiosidades que eu tive a partir do que você explanou.
É Professora, justamente isso que... Oi, desculpa, pode dizer, Rafael? Rafael, é isso. Eu posso apresentar minha dúvida acompanhando o professor Diógenes? claro, cara. Pode. Então, eu acho que essa ruptura que o professor está falando, ela vem sempre acompanhada de legitimidade. A ciência tem status legítimo, por exemplo. Por exemplo, da cultura legítima, que é bom você ir para teatro e não é bom você ir para baile funk, que vem daquela ideia do Bourdieu, do arbitrário cultural dominante. Então, tem coisas que são legitimadas na sociedade e outras que não. E para ver um movimento desse, é preciso que haja um movimento legítimo. E é por isso que sempre existe luta, eu acho. Porque é evidente que a representação social, por exemplo, de grupos no gueto não é compatível com o que eles veem de si. Mas o que eles veem de si não tem força como representação para eles se expressarem. Então, eu acho que, eu não sei, a senhora usa Becker, esse pessoal da sociologia também? Então, sim, Goffman, a sei gente lá. tem mais... Tá ligado agora, né? Veja só, Rafael, isso que você traz dessa questão da legitimidade, ela é super interessante, mas a gente tem que pensar que a própria, esse exemplo que você dá do que é legítimo, pode ser legítimo para um contexto e para algumas pessoas, que pode ser refutado também em outras instâncias, por exemplo. Há um capital cultural, há uma teoria que diz, né, que digamos, música erudita vai tornar as pessoas mais cultas, digamos assim, que é errado, inclusive, pensar isso, porque todo mundo tem cultura, né, esse direcionamento, mas vai vir uma outra teoria, ou um outro pensamento também legítimo, que também vai considerar que outros contextos que se voltam mais aos aspectos populares, né, também influenciam tal qual as questões que você coloca aí, que são científicas. Então, a grande questão é essa, que por muitas vezes o legítimo da ciência, ela também é aquela que quer caracterizar esse pensamento, é o que caracteriza, sabe, Diógenes? E quando você diz, é uma pessoa que vai romper, por exemplo, que vai dizer que o universo não gira mais em torno da Terra, né, e sim do Sol, e aí ele vai ter força porque cientificamente foi dado força para ele, mas ao mesmo tempo também tiveram outras tendências que não que são, como é que eu posso dizer, consideradas também, né? Então, ele é legitimado, mas ao mesmo tempo ele também acaba sendo, ele influencia determinados pensamentos, mas vão ter outras legitimidades que também vão influenciar outros pensamentos. Então, não tem como ter nesse caso, teve uma ruptura, um pensamento, mas que acaba sendo contestado, né? Nos dias de hoje, ainda algumas pessoas dizendo determinadas coisas que a gente, por vezes, não acredita, né? Porque a ciência mostra e valida, mas ela também não é um pensamento único e verdadeiro, são muitas verdades que a gente coloca como ciência, ela não pode ser considerada apenas como um único aspecto, e nesse caso ele quer justamente compreender como é que esse pensar mais científico, ele se vulgariza nas trocas, né, e nas práticas sociais que podem causar transformações, né, que eu acho que a sua preocupação é essa. Por que a gente não consegue? Porque é complexo e é dinâmico, porque são muitos, né, não é uma linha única. Então, assim, há rupturas e há modificações. Por exemplo, a gente está estudando hoje, a gente está vivendo no contexto da pandemia, é até o objeto de estudo de Renata. Ela, antes da pandemia, eu já vou te dar a palavra, Rafael, antes da pandemia, Renata estudava o objeto tecnologias da informação e da comunicação na educação, né, para entender como é que isso estava presente no curso de pedagogia, porque socialmente se diz, né, que isso está presente na vida das pessoas e que deve entrar cada vez mais o contexto da educação, e de repente, quando ela começa uma pesquisa, acontece uma pandemia,
onde a educação essencialmente acontece agora, e é dessa forma que a gente está aqui trocando, né, pelo ensino remoto. Então, isso, com certeza, né, essas questões de contexto vão causar transformações. Com certeza, eu não posso afirmar também, porque, na verdade, ela vai tentar pesquisar, né, e ver o quanto essa representação social, ela modifica ou não, né, dessas tecnologias e desses objetos que são de representação. Pode falar, Rafael, desculpa. Não, sobre o que eu estava falando ainda do Bourdieu. Eu estou falando do que eu escuto vagamente, sabe? Não é do que eu estudo, não. Então, ok. Mas o que ele fala é arbitrário cultural dominante. Note que o arbitrário que vem na frente, ele diz bastante sobre as coisas. Não é que aquele negócio tem, por essência, uma superioridade, porque o essencialismo já caiu, né? Mas é que, de alguma forma, ele ganha esse status. E aí, veja, Sim, por exemplo, e aí ele vai... a gente acha bonito, ou a gente tem mais interesse de estudar línguas europeias. Quando passa uma entrevista, uma reportagem no jornal que fala de algum país africano, aí fala da África, de maneira bem geral, por exemplo. Então, de acordo com a arbitrária cultural dominante, a gente é mais propenso a acreditar que a civilização, que o lado culto, que, enfim, está ali pela Europa. Ou então, em detrimento da experiência popular, a ciência é superior. Não é que ela não tenha método e quase sempre seja realmente mais eficiente, mas é porque não se trata disso. Veja que a nossa sociedade se destrói enquanto sociedades tribais têm uma projeção para nunca se destruir, né? Mas são consideradas inferiores. Então, e como é que se dá? Eu acho que o grande lance é como é que se dá esse processo de legitimação. Eu acho que no nosso mundo estritamente movido por dinheiro, uma das grandes fontes é isso aí. Mas você pode também pegar um membro da família real que passa a morar na rua e ele ainda vai dizer, eu tenho sangue azul. Então existem outras dimensões além do capital. E eu acho que nesse sentido entra também o que a gente estava falando agora há pouco sobre capital cultural, que é um dos capitais. Existem muitos capitais, né, para legitimar as coisas. Exato. E, claro, Bourdieu estuda essa questão de como é que a sociedade, ela reproduz ou faz, né, se organiza para reproduzir e manter essa estrutura posta a ponto de as pessoas acharem que quando elas acharem, ou, né, Bourdieu até aproxima um pouquinho, a gente tem uns estudos que aproximam um pouquinho as representações sociais do hábitos, né, de Bourdieu, então, desse pensamento que se compartilha, de que quando a pessoa nasce filho de um operário, ele tem que ser filho de operário, ele não pode trocar esse status que é posto, e as pessoas são levadas socialmente à manutenção desse pensamento pela própria forma e estrutura e as trocas que acontecem, né, e que não é tão simples de ser rompido assim, né, como você colocou. Então, de fato, Diógenes, essas rupturas, elas não são tão fáceis, né, não são tão simples, por todos esses aspectos que influenciam, e aí você é muito feliz, Rafael, quando você coloca essa questão, né, de que a gente, e aí talvez por vocês questionarem essa questão das teorias da Europa, né, teorias francesas, que parece que o conhecimento só se constituiu a partir de lá. Quando a gente tem, né, inclusive tem grupos de pesquisa e de estudos no Centro de Educação que trazem justamente, né, um distanciamento ao eurocentrismo, a esse pensamento europeu como dominador, né, de tudo, e aí mostram esses outros pensamentos que estão aí também, que perpassam ou que perpassaram as relações. E essa questão da África, né, de alguns aspectos, são temas muito interessantes, inclusive enquanto objetos de pesquisa da representação social.
né? A gente tem aí algumas pesquisas no âmbito da psicologia que vem fazer e compreender como é que o homem africano é visto no Brasil, né? Como é que se dá, como é que se compartilha, então, essas representações em torno, porque esse pensamento é o que orienta, inclusive, essas práticas que trazem e se mantêm com algumas questões preconceituosas em torno desses objetos, né, ou das pessoas. E aí aqui eu tô falando pessoa, né, mesmo. E aí não é fácil, gente, eu não tenho resposta não, viu, Rafael? Porque, na verdade, se a gente conseguisse ter resposta, eu acho que a gente avança para compreender e para entender que a gente está no meio, que a gente está nessa trama social, né? E a gente está nesse complexo que é influenciador, inclusive, da nossa formação, né? E se a gente está aqui discutindo, se a gente está conseguindo olhar, né, é porque, de certa forma, a gente está rompendo com determinadas representações sociais que a gente já compartilhou, né, mas porque a gente perpassa grupos que possuem um outro pensamento, ou que compartilham de diferentes, mas que em alguns momentos a gente, em torno de alguns objetos, a gente até se aproxima. Por isso que tem essas dinâmicas também entre os grupos, entre as questões identitárias, né, que envolvem aí o estudo desses fenômenos. Por isso que a gente sempre vai dizer de quem é, né, quem são as pessoas que compartilham tal representação social. Né? E é claro que, para compartilhar, é de um objeto que transita entre elas. Né? Eu não posso perguntar algo que as pessoas não compartilham ou que desconhecem.